Pra quem tá acompanhando o novo Samurai Warriors, deve ter percebido que o ritmo da narrativa está bem rápido, com muitos elementos e detalhes sendo mostrados em pouquíssimo tempo. Então, se você não tiver um raciocínio rápido, você acaba se perdendo. É um ritmo excelente pra quem gosta de reclamar de enrolação nos animes. Mas fica tranquilo, porque se você se perdeu, pode deixar que eu vou deixar aqui um belo resumão de tudo o que rolou. Então partiu, simbora! O primeiro episódio começa com Ryu salvando o Samurai Warrior da água Musashi, de ser eliminado pelo Gai. E nesse momento vemos o primeiro Samurai Warrior trajando uma armadura. Ryu finalmente veste o Herói Gear e vence com extrema facilidade o Gai. Mas depois do embate, ele demonstra sinal de fraqueza, dando indícios de que não é tão apto assim para combates por conta da sua idade. Pois é dito que 15 anos é a idade auge para um Samurai Warrior, e Ryu parece ter bem mais que isso. Enquanto isso, o Samurai Warrior do céu, Kaito, observa tudo de longe e está boladaço, pois sua avó roqueira faleceu pelas mãos do ataque inicial do Gai. Aliás, o Kaito participou da seleção dos Samurai Warrior de fachada, mas não foi selecionado como um dos 5. E aí, depois de dominado, o Gai volta lá pra base militar da Doutoria Gil. Aliás, essa Doutoria Gil, eu não tinha percebido, mas é a Mia da primeira versão do Samurai Warriors. Quem me atentou sobre isso foi um seguidor. E aí depois eu fui olhar e realmente é a Mia. E como as traduções da versão brasileira ficaram bem diferentes do original no japonês, então os nomes eu não tinha associado, que era a Mia era a Doutoria Gil. Então foi bem interessante isso. Obrigado aí pelo seguidor que me alertou. E ali conversando com a Doutora Mia, que agora eu vou chamar de Mia, tá? O Gai então confessa que seu objetivo é se tornar um Samurai Warrior para derrotar Hamaga, que é seu pai e é o atual vilão e o comandante dos 10 bravos guerreiros e arquidemônios. Cabe lembrar que Hamaga é um personagem distinto do Scorpio, chamado em japonês de Arago. Eu não tinha percebido isso, eu só descobri agora assistindo novamente ao episódio 2. Eu tava achando que o Hamaga era o Arago, mas na verdade não é. Né? Scorpio é uma coisa e Hamaga é outra. E ainda não foi revelado se há uma relação entre ambos. Enquanto isso, o vilão já sabe o que está se passando e a intenção do Gai, e manda um dos 10 bravos guerreiros, Nezu, buscar o seu filho. Mas não foi o próprio Hamaga que tramou a infiltração do Gai entre os humanos? Por que agora ele quer tirar ele de lá? Isso aí eu não entendi. E o Sasuke, um dos 10 bravos guerreiros, também faz o mesmo questionamento que eu. Então eu creio que isso ainda vai ser explicado na trama. Enquanto isso, lá na base militar, a Doutora Mia tem acesso a um material que diz que os arquidemônios nascem das emoções humanas negativas acumuladas. Algo bem parecido com o nascimento das maldições e Jujutsu Kaisen. Eu consegui fazer essa associação entre as duas obras. E aí o Hamaga infundiu essas emoções, principalmente ódio, nas armaduras, criando soldados ainda mais poderosos, que são os 10 bravos guerreiros. Além disso, humanos que foram eliminados pela lâmina de arquidemônio são consumidos pelo ódio e em 24 horas após isso são revividos na forma de marionetes altamente destrutivas e que atacam tudo que vem pela frente. Lembra muito os zumbis instaladores lá do The Last of Us. E é justamente um grupo dessas marionetes que estão para atacar o Samurai Warrior do céu, totalmente desprotegido e carregando o corpo da sua avó roqueira. Só que o Kaito foi esperto. Anteriormente ele havia pego um Buzou do corpo lá de um dos Samurai Warriors de fachada e consegue transformar na armadura base do Samurai Warrior. Mas ele ainda não tem a capacidade de usar a armadura completa. Enquanto isso, lá na conversa com a Mia, o Gai diz que o objetivo do Hamaga é transformá-lo no seu novo corpo, que está velho e sem tanto poder. E essa transfusão precisa ser feita quando o Gai completar 15 anos, que é o auge da idade de um Samurai Warrior. Gai diz que não quer ficar sob essa ameaça do pai e quer viver como ele bem entender. Então a Doutora Mia propõe que Gai se alie a ela e ao seu grupo, pois os Samurai Warriors só conseguem mostrar seu verdadeiro poder quando estão em 5. E aí a cena volta lá pro Kaito passando apuros pra caramba com aqueles zumbis, né, as marionetes, e de repente Ryu e o Gai chegam pra ajudá-lo. Na verdade, o Ryu diz que vai recrutar o Kaito como um verdadeiro Samurai Warrior, mas o Kaito se recusa a estar do mesmo lado do cara que acabou com a vida da sua avó. E as marionetes estão sendo controladas por Nezu enquanto isso, o enviado do Hamaga. Aliás, Nezu é o cuia do grupo, né? Usando maquiagem, uma armadura que parece um vestido e ataca com Lex, bem kitana, né? E aí, enquanto o Nezu tá lá tocando terror, Gai olha pro corpo da avó do Kaito, abraçado a um CD de banda de rock dos anos 80, que é o ritmo musical favorito dele. Quando ele chega lá no primeiro episódio, acabando com os cidadãos de Tóquio, e a música que ele canta durante o massacre é justamente uma música da banda favorita da avó do Kaito. E ele vê isso quando ele percebe ali que ela tá abraçando o CD daquela banda de rock. Enquanto isso, o Nezu transforma a avó do Kaito num demônio e abate o Ryu. O Kaito fica completamente desesperado vendo sua avó naquele estado e, ao mesmo tempo, ela tentando eliminar humanos comuns que estão ali naquela cena. Aí ele pede desesperadamente pro Gai salvar aquelas pessoas. Ele diz que vai se juntar aos Samurai Warriors se Gai os salvar. Gai se nega e diz que Kaito vai ter que fazer aquilo por conta própria.
Nesse momento, ali envolto de desespero e fúria, Kaito desperta sua arma, o arco e flecha dispara contra sua avó, salvando os humanos. Motivado pela morte da avó roqueira do Kaito, Gai decide lutar com tudo contra o Nezu, que inclusive ensinou técnicas de luta para o Gai no passado. E o vence com bastante facilidade após trajar sua armadura do fogo, que é inclusive a primeira cena que a gente vê com a transformação completa de um Samurai Warrior trajando a sua armadura. E após a morte de Nezu, algo semelhante a uma esfera de energia entra ali no corpo do Gai, e isso deixa a Doutora Mia bastante intrigada. E ao final do episódio aparece o Samurai Warrior da Terra, Yuma, que também é o irmão de criação do Musashi, o Samurai Warrior da Água. E assim o episódio termina. Ufa! É muito detalhe para episódio só, né? Mas espero que vocês tenham curtido esse resumo e conseguido entender tudo. Também espero que esse ritmo acelerado acabe não cansando os telespectadores, né? Se vocês gostaram desse resumo, quer que eu continue fazendo para vocês entenderem essa narrativa que tá muito acelerada e isso ajudou vocês, digam aí, comentem, que aí eu faço um vídeo dos próximos episódios, beleza? Valeu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.